formador, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Papo de Formador. No vídeo de hoje nós vamos encerrar a série de pesquisas. Já falamos um pouquinho sobre como que o professor aceita ou se aceita as formações com temas pensados interno e externo. Já falamos sobre alguns elementos da formação, que tipo de valor que é atribuído numa ordem de classificação. Hoje eu quero falar basicamente sobre aquilo que eu aprendi nas duas últimas perguntas. Eu perguntei para os participantes dessa pesquisa o que eles avaliam como positivo e o que eles avaliam como sendo negativo no programa de formação. O item que é mais bem avaliado e que é indicado como positivo é realmente a troca de experiência. Conforme a gente falou no item anterior, no vídeo 2, os professores valorizam muito as trocas de experiência. E aí não é troca de experiência somente com um grupo de professores do mesmo componente ou do mesmo segmento da educação. Os professores indicam que a troca de experiência pode ser entre diferentes modalidades, que eles atribuem um valor muito grande à heterogeneidade do grupo e que isso é um aspecto que a gente deve considerar durante o planejamento de uma formação que a gente vai oferecer. Outra coisa que me chamou muita atenção é com relação ao fato do professor desejar ser ouvido. Na verdade, muitas vezes os programas de formação, eles não escutam a voz do professor. E aí, nesta pesquisa, eles indicam como sendo um aspecto positivo em determinadas formações que eles participaram e indicam como sendo um aspecto negativo que em muitos lugares essa prática de escutar a voz do professor, considerar os seus saberes, os seus conhecimentos, ainda não está consolidado. Eu aprendi já num primeiro momento que o diálogo é extremamente importante para construir um percurso de formação. O professor que participou dessa pesquisa já me indicou qual é um caminho possível a desenvolver. Outra coisa que é muito interessante nessa pesquisa é com relação à superficialidade dos temas que são abordados. Aí entra uma crítica que os professores fizeram. Muitas vezes os conteúdos eles não têm um aprofundamento que eles esperam, muitas vezes os temas estão desarticulados, muitas vezes não há uma valorização do conteúdo conforme eles esperam. E aí entra um sinal de alerta para nós que somos formadores, para você, formador. Precisamos dedicar tempo para o estudo e tempo para o planejamento de ações formativas. Este é um aspecto que em muitas redes e em muitas unidades escolares ainda precisa ser conquistado. E aí eu estou falando basicamente daquele profissional que atua na formação continuada. Muitas instituições já possuem o cargo de formador, ou coordenador, orientador educacional, ou tutor pedagógico, tutor de área, coordenador de área. O que falta ainda é trazer nas atribuições deste profissional aspectos que indicam destinação de tempo para isso, para o planejamento da formação do professor. E aí não é só planejamento de reunião que a gente faz na véspera, porque isso não é suficiente também. Vai ficar superficial e o professor vai perceber. Quando eu falo de planejamento, eu falo sobre o momento em que você se debruça sobre um problema e pensa nas melhores formas de trazer à tona esses problemas, de abordar, de ressignificar, de criticar, de problematizar. Para isso você precisa de tempo, formador. É claro que não é só uma disputa individual, não cabe a você, formador, especificamente. Existe um campo de disputas muito grande aí. Nós precisamos construir isso ainda para legitimar o trabalho do formador. O campo de formação de professor é um campo que está em luta ainda por este espaço, por essa legitimidade da sua atuação. Então, cabe discutir na sua rede, na sua escola, entre gestores na rede, esses aspectos que precisam ser considerados. Que tal levar os meus vídeos para um momento de reunião e discussão com a equipe gestora? Não só os gestores da sua escola, mas da rede, por exemplo. Por que não discutir aquilo que os professores estão dizendo sobre o plano de formação e usar esses aspectos como balizadores para avaliar o percurso da instituição onde você trabalha? O que me diz dessa ideia, formador? O item que apareceu na pesquisa que me surpreendeu
foi a distinção que o professor faz entre formação e treinamento. E essa distinção é uma distinção que ele trazia uma carga de maior valorização para a formação em detrimento do treinamento. Na colocação do professor que sinalizou isso e que me fez pensar, ele traz elementos do treinamento como sendo só um condicionamento que muitas vezes não promove a reflexão que ele gostaria de ter no momento de formação. E isso para mim é uma coisa muito importante. Às vezes nós mesmos formadores precisamos lançar mão de propostas formativas que têm um caráter de treinamento, mas a gente precisa pensar no impacto disso para o desenvolvimento profissional do professor. E outra coisa também, né? Ele percebe quando a gente tem uma proposta que é reflexiva, pautada no contexto, na realidade, e outra que ela vem com caráter do cumpra-se, né? Treine para desenvolver aquilo que eu quero que seja desenvolvido. A principal diferença? O lugar que o professor vai assumir nesses programas. Num programa de formação, o professor tem a oportunidade de ser sujeito. Num programa de treinamento, ele é apenas um objeto da formação. Já pensou nisso, formador? Outra coisa que é interessante também e que eu já apanhei muito é com relação ao tempo da formação e para o desenvolvimento das atividades e a quantidade de conteúdos. Eu já tive formações extensas, com muitos conteúdos, com muitas atividades. E aí eu cronometrava o tempo para poder dar conta de tudo. E muitas vezes eu atropelava a minha pauta e não conseguia garantir aquilo que o professor está nos dizendo que é o mais importante. Então, formador, quando for pensar na sua formação, os 40 professores dessa pesquisa disseram que o tempo dedicado ao desenvolvimento das atividades propostas é extremamente importante para um bom andamento ou para a sua aprendizagem também. Essas duas perguntas, essas duas últimas perguntas que eu estou trazendo hoje, elas trouxeram uma denúncia. Na verdade, não é nada que a gente não saiba, já sabemos disso, mas acho que nos esquecemos. Nós tivemos um total de professores significativo que afirmou que não participa de programas de formação. E isso para mim e para você que é formador, às vezes pode soar estranho, porque a gente convive dentro de um contexto de formação continuada. E quando me deparei com este dado, eu confesso que foi o que mais me chamou a atenção. Nós temos ainda muitas instituições que não investem em programas de formação continuada. Este é o nosso choque de realidade. O fato da gente vivenciar isso faz com que a gente entenda que todos os lugares, todas as redes, todas as instituições, elas têm um programa de formação. E nessa pesquisa, os professores denunciam que não existe um programa de formação nas instituições onde eles atuam. É claro que a gente sabe que a educação, ela ainda precisa de muito investimento, que a gente só vai conseguir avançar se houver mesmo investimento em formação continuada do professor. Apesar desse dado trazer, denunciar este aspecto que a gente ainda vive no nosso país, a gente precisa encarar isso como sendo uma motivação para poder brigar ainda mais pelo campo de formação de professores. Aí cabe discussão na formação inicial, com relação aos currículos, com relação a ajustes desses currículos às reais necessidades da educação, da comunidade, dos futuros professores. E para nós que somos a formação continuada, também cabem essas mesmas reflexões. Precisamos utilizar muito bem o espaço de formação continuada, valorizar muito essa nossa conquista, porque algumas instituições ainda não conquistaram o que a gente tem. Então, nós que já temos, precisamos contar quais são as boas experiências. Vou fazer um episódio só sobre isso e quero te convidar a vir contar. Vamos contar para as pessoas as nossas experiências positivas, os nossos sucessos. Por mais que a gente tenha errado e caído algumas vezes, vamos divulgar para o mundo os nossos sucessos para, de algum modo, mostrar para a população o quão significativo é investir num programa de formação continuada. Talvez essa seja uma possibilidade de ampliação da formação continuada, da oferta de formação continuada para o professor.
Precisamos dar publicidade, visibilidade ao nosso trabalho formador. Talvez esse seja o nosso principal papel, né? Dar visibilidade àquilo que a gente tem conquistado, àquilo que tem sido bom, para conseguir ampliar para todos os professores do nosso país. Esses dados, eles são provocadores para mim. Eu escuto o que o professor diz e aí eu tento olhar para mim. Eles servem como um espelho, né? Eu olho para o que o professor disse e estou olhando para a minha prática, para aquilo que eu preciso mudar. Eu espero que de alguma forma esses dados que eu apresentei, muito sucintos, muito simples, possam te ajudar também a pensar na sua prática. Nós temos um único objetivo, que é a aprendizagem do nosso estudante. Este é o nosso sucesso. E para poder alcançar isso, precisamos juntos, formadores e professores, encontrar os melhores caminhos, as melhores formas. Então este canal ele é um espaço para a gente pensar nisso. Quais são as rotas possíveis? O que a gente pode fazer? Mas é principalmente um espaço de voz. Este é um espaço de voz do formador e é um espaço de voz também do professor. Sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigada por estar comigo neste papo. Até o próximo vídeo.